Bom, pessoal, eu tô deixando de novo esse slide, porque como faltou bastante gente, eu achei importante reforçar ele, tá bom? Para que vocês consigam fazer a atividade que eu vou propor para o dia de hoje. Então, a atividade que eu vou propor, vocês terão que entregar para mim na próxima semana, quando sair o horário, na nossa primeira aula, tá bom? Para poder ter a presença da aula de hoje. Então, a gente falou nessa último encontro que tivemos bastante sobre o atendimento de PCR. E aí eu quero reforçar esse assunto falando um pouco de como é fazer o atendimento de PCR sozinho, como eu já disse em aula, e se tiver com duas pessoas, entrando um pouco no atendimento avançado, porque ele estaria relacionado ao uso de equipamentos. Então, esse atendimento que eu vou deixar um vídeo para vocês verem aqui, ele já pressupõe o uso de equipamentos. Então, já teria que ter a ideia de que eu preciso fazer esse atendimento, farei esse atendimento somente quando eu estiver com o SAMU. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é do desfibrilador externo automático. Ele serve para identificar ritmos que sejam chocáveis, eu falei disso na última aula. Então, se o paciente estiver em FV ou em TV, não adianta eu ficar só fazendo compressões cardíacas, eu necessito desfibrilar esse coração para que ele pare, saia daquele ritmo desorganizado dele, e aí sim a minha compressão torácica seja mais efetiva. E um ponto importante que eu já cheguei a citar é que é necessário fazer com que todo mundo que esteja em atendimento se afaste do paciente na hora do choque. Eu vou levar esse equipamento a semana que vem em sala de aula para que a gente consiga entender como é que ele funciona. E já que a gente vai falar de um atendimento com equipamento, existe também aí a bolsa, o sistema de bolsa, válvula, máscara, que é o famoso AMBU, que provavelmente vocês já viram em outras matérias, que serve para fazer a ventilação na hora do atendimento. E aí, o atendimento, ele precisa, obrigatoriamente, para utilizar esse equipamento, ele precisa ser feito por dois socorristas, porque a gente viu também no último vídeo que eu passei em sala de aula que quanto mais tempo o coração passa sem ser comprimido, menos eficiente ou de menor qualidade é a ressuscitação, e aí não adianta muito o nosso esforço. Então, o coração tem que manter o menor tempo possível sem massagem, né? Por isso que esse sistema de AMBU precisa ser utilizado por dois socorristas. Um fica na massagem e o outro fica na ventilação para minimizar esse tempo de troca. Então, a bolsa, ela deve ser a bolsa válvula máscara, né, que é o AMBU, deve ser acoplado ao rosto do paciente, e assim como a gente fez o C, né, para segurar o queixinho aqui na hora do engasgo, a gente também vai fazer o C com a mão, só que agora a gente coloca assim em cima do rosto. Em geral, a gente coloca com o dedão para cima, que assim é difícil colocar. Então, eu vou levar o equipamento para a sala de aula também. A gente vai colocar a máscara aqui no rosto do paciente e vai fazer o movimento apertando ela no rosto para minimizar o vazamento daqui do rosto, né? Porque se a gente não aperta bem essa máscara assim no rosto, o ar que a gente vai jogar para dentro do paciente, ele acaba saindo aqui nas laterais e a ventilação também não é efetiva. Porque a ventilação, ela precisa encher, inflar o pulmão do paciente. Então, eu vou mostrar isso quando a gente estiver fazendo a simulação lá em sala de aula para vocês verem, tá? Então, o AMBU, ele é chamado de sistema válvula máscara e ele serve justamente quando eu tenho o equipamento, claro, naturalmente, mas também quando eu estou no mínimo com dois socorristas. Bom, então aqui a gente vai ver os próximos passos do atendimento à PCR, porque até agora, inclusive em sala de aula, eu comentei bastante que a gente, quando vai fazer o atendimento na rua, nós estamos sozinhos, né? E aqui não, aqui a gente já pressupõe que eu tenha equipamento e mais uma pessoa no atendimento. Então, embora o nosso foco nos primeiros socorros não seja esse atendimento avançado, como nós vimos que existe a possibilidade do atendimento do SAMU, eu preciso comentar com vocês, então, como é que é feita essa parte, nessa ideia desse atendimento, quando eu tenho equipamento e quando eu tenho outros profissionais ajudando. Então, a gente já sabe reconhecer uma PCR, quando uma pessoa está caída no chão, você vai chamá-la, vai tocar,
vai verificar pulso em no máximo 10 segundos, né? No mínimo 10 segundos, não muito mais do que isso. E se não tiver nenhuma responsividade, você vai ligar para o SAMU. Se tiver outras pessoas ao seu redor, peça para que outra pessoa ligue para o SAMU para que você já possa começar o atendimento. Isso vai fazer com que a gente seja mais eficiente, como a gente viu nos vídeos da aula anterior, nessa possibilidade do sangue chegar ao cérebro. Então, a primeira coisa é a gente entender novamente que se o coração estiver em FV ou TV, como eu falei lá atrás, fibrilação ou taquicardia ventricular, a massagem cardíaca ela não vai ser efetiva, ela não vai ser de alta qualidade. Por isso que quando chega o equipamento SAMU, com todos os instrumentos, mais equipe para atender, a prioridade vai ser do DEA, né? Para que ele identifique o ritmo cardíaco e faça o choque se for necessário. Aí a vítima deve estar em uma superfície rígida, né? Então, normalmente a gente deixa no chão. Não devemos interromper as compressões torácicas de forma aleatória. Então, no atendimento de 2 socorristas, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem. A gente tem que minimizar esse tempo, então são 30 compressões para 2 ventilações, e isso tem que ser feito de forma bem cadenciada, para que a gente não perca tempo de compressão torácica, porque como a gente já viu na aula passada, isso faz com que o cérebro não receba sangue. E aí a gente vai então fazer com 2 socorristas 30 compressões para 2 ventilações, lembrando que esse é o protocolo adulto. Aqui eu vou deixar esse vídeo, é um vídeo super curtinho, mas eu vou deixar ele como exemplo para que vocês vejam como é feito o atendimento com 2 socorristas. Aqui, é claro, ele está dando uma aula, então vocês vão ver que ele perde um pouco de tempo, né, em relação a essa troca, mas a ideia é a gente gravar na nossa cabeça que quanto mais compressões de forma mais efetiva a gente fizer, melhor será a qualidade do nosso atendimento e possivelmente melhor será o prognóstico do paciente. Então, é para evitar o máximo possível ficar sem fazer compressões. Nesse caso, 2 socorristas, vários equipamentos, eles vão fazer 30 por 2 também.